Maná Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo. Estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos, e nessa oportunidade nós daremos continuidade ao assunto que o Senhor colocou no nosso coração: libertos do medo. Eu tenho certeza que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos reconectou à família de Deus para que eu e você pudesse ser libertos de todas as mazelas. Quem impera o medo é o diabo através do pecado, mas o Senhor Jesus morreu naquela cruz, assumindo o meu e o seu lugar, para que nós pudéssemos ser completamente transformados na imagem do seu Filho. E nessa oportunidade eu quero dar continuidade lendo o nosso texto base, que está na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por toda a vida sujeitos à escravidão. E livrasse a todos que, pelo pavor da morte, medo de morrer, o salário do pecado é a morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, visto que, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós estamos fazendo um paralelo com o que está em Romanos, no capítulo 8, versículo de número 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo? E nós paramos por aqui ontem. Infelizmente, muitos cristãos não querem se comprometer com o Evangelho quando o assunto é colocar a sua vida em perigo. Colocar a sua família em perigo, colocar o seu trabalho em perigo, colocar o seu conforto em perigo. Isso só acontece porque algo precisa realmente ser desprendido dentro de nós. Eu tenho certeza que quando a salvação ela chega de uma maneira verdadeira em nós, nós confiamos plenamente no Senhor. Pastor, mas a gente precisa ser prudente. Foi Jesus mesmo que disse que precisamos ser prudentes. Mas Jesus disse que nós precisamos ter coragem. Quando Ele enviou os seus discípulos, Ele disse: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Uma ovelha que não tem coragem, ela não tem coragem de enfrentar o lobo. Ela não vai, de maneira nenhuma, se submeter ao risco de ser devorada. Quando Jesus, no capítulo 21, reencontra com Pedro, capítulo 21 de João, Jesus, lá no finalzinho, diz para ele: quando você era moço, você se cingia, você se vestia, ia onde você queria, mas quando você for velho, você vai para onde você não quer. E você vai ser levado pela mão dos outros. Isso tipificava a morte que ele
teria o seu martírio. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis as minhas testemunhas. A palavra testemunha ali no original significa mártires. Jesus estava dizendo, vocês serão os meus mártires. Vocês morrerão por amor ao Evangelho. Vocês se colocarão em situação de risco o tempo inteiro por amor ao meu nome. E a igreja do século 21 é uma igreja que, infelizmente, na sua grande maioria, não tem coragem de se comprometer com o Evangelho nessa proporção. Mas o Senhor está despertando nos últimos dias homens e mulheres, jovens, crianças, pessoas que na verdade têm se lançado diante de Deus para se posicionar segundo o Senhor deseja, segundo o Senhor quer para a nossa vida. E eu quero ler com você algo que Paulo viveu e pronunciou, que com certeza vai desafiar em muito a minha vida e a sua vida. Nós que muitas vezes queremos estar no nosso conforto, não expondo a nossa vida. Eu quero ler com você o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 22, ele diz assim, são todos hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Ou seja, não tem nada que difere vocês de mim. E ele continua dizendo, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Você já arriscou a vida por amor ao Evangelho? Você já arriscou a vida por amor ao Evangelho? Se você não tem coragem de morrer pelo Evangelho, você ainda não encontrou o verdadeiro sentido da vida. Eu não estou dizendo que você, ao assistir esse vídeo, você vai sair fazendo loucuras. Mas eu estou dizendo que você não deixará de anunciar a palavra de Deus, não deixará de cumprir o propósito Deus eterno que estabeleceu sobre a sua vida por causa do perigo. Quem nos separará do amor de Cristo será o perigo. Paulo está dizendo, eu apanhei, eu sofri, eu fui maltratado. E a listinha dele é grande. E nessa lista passam coisas terríveis. E eu quero ler com você, que está escrito assim no versículo de número 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 3 dias passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo está dizendo, eu apanhei por amor ao Evangelho. Eu sofri por amor ao Evangelho. Eu me expus por amor ao Evangelho. E além de tudo que eu passei com o que estava acontecendo à volta, existia algo ainda dentro de mim. Existia preocupação com as igrejas. Quem ama Jesus, ama a obra de Deus. Quem realmente é comprometido com Jesus, é comprometido com a obra de Deus. É impossível se comprometer com Jesus sem se comprometer com a causa da qual ele morreu por ela. Está escrito
que ele amou a igreja e deu a sua vida por ela, a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a Deus sem mácula. Se você não está disposto a envolver com a obra de Deus, o seu amor é utópico. A sua entrega a Jesus é mentirosa, porque aquele que realmente confia no Senhor, ele está disposto, mesmo que correr perigos, por amor a esse nome. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você, para que o Senhor traga no seu espírito o firme desejo de buscar a presença dEle, de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, de se entregar verdadeiramente a Ele, a ponto de até mesmo correr riscos por amor ao nome dEle. É incrível que tudo na vida oferece um risco. Nós já nascemos com o risco de iminente morte a qualquer momento, e o Senhor vem nos cercando e nos guardando, e ainda assim vivemos fugindo da obra de Deus, se caso algo no meio do percurso nos oferecer riscos. Eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Será o perigo? Não, o perigo não nos separa do amor de Cristo. O perigo não nos separa do amor de Cristo porque nós não tememos a morte. Nós não tememos o inimigo. Nós não tememos o adversário. Um dia, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram submetidos a uma fornalha de fogo ardente por não se curvarem diante de uma imagem de uma autoridade local. Nós nos curvamos diante do Senhor. Nós nos curvamos diante daquele que é o nosso rei, diante daquele que é soberano. E como Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram, se o Senhor quiser nos livrar, Ele é Deus. Se não, Ele continua sendo Deus e nós não nos curvaremos, mesmo que corramos riscos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca dentro de nós um espírito de ousadia. Eu rejeito agora toda a fraqueza do medo, do engano. Eu repreendo em nome de Jesus. Estou abençoando essa vida em nome de Jesus Cristo, para que possa experimentar um novo tempo. Em nome do Senhor Jesus, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Antes de sair, vá no YouTube, assine o nosso canal, faça parte dos primeiros 1000 inscritos do nosso canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.